a gente está hoje num galpão diferente. A gente vai mostrar um pouco aqui do processo que a gente está fazendo. A gente tem uma BMW 320, teve um problema no motor, o cliente trouxe o carro para a gente, a princípio com uma falha, e a gente já testou um problema no motor, e agora ele está aqui completamente aberto, e eu quero mostrar os detalhes de tudo que aconteceu nesse carro, de como esse motor quebrou, do que foi avariado, de como a gente está fazendo o processo para poder reconstruir, porque a gente pegou o motor e a gente está reconstruindo ele, fez os usinagens que precisava no cabeçote, no bloco, e agora a gente está remontando tudo. Os motores N20 eles têm um problema aí crônico relacionado ao Valvetronic. Isso aqui é o eixo do Valvetronic, né? É o eixo que faz o acionamento para poder aumentar a angulação de abertura de válvula. Então a gente teve uma quebra catastrófica nesse motor, ó. A gente até teve aqui umas peças de quebra que a gente pegou no motor. O eixo teve essa condição de quebra. Um dos balancinhos que faz o acionamento aí do Valvetronic soltou, quebrou o mancal, destruiu tudo, né? E a gente teve que reconstruir isso, a gente conseguiu reaproveitar o cabeçote. Teve quebra em algumas peças aqui específicas que a gente teve que substituir. E aqui está tudo que a gente está aplicando aí de mão de obra agora para poder fazer a substituição. Aqui a gente precisou trocar os pistões do carro. A gente já tinha um desgaste aí acentuado na camisa, então o bloco do motor foi brunido, a gente fez um trabalho ali na parte da camisa interna, substituiu os pistões já com os anéis de segmento novos. A biela a gente conseguiu manter aqui por conta de uso normal, não teve nenhum tipo de avaria. E a gente está com todas as peças aqui para poder remontar esse motor. O Carlos aqui agora já está fazendo já fez a limpeza de todo o bloco, está agora fazendo a montagem já do virabrequim, tá vendo, com pasta de montagem. A gente monta todos os motores, todas as partes de mancal com a pasta de montagem da Liquimoli, então o motor inteiro está protegido aí já com condição de redução de atrito nanocerâmico, que essa pasta ela tem uma tecnologia superior. Então todos os motores que a gente fecha, tudo que a gente faz relacionado a esses carros, a gente faz com o maior carinho e limpeza, porque a gente sabe que todos os detalhes aqui importam. Então aqui, ó, até mostrando a parte do motor, aqui é o bloco já, tá? É um bloco do motor sem nada, ele tá acabando de iniciar a montagem do eixo. Então aqui, todos os periféricos ainda vão entrar, a gente está instalando o eixo, vai instalar todos os pistões ali, vai fazer o aperto ali em cima do virabrequim para poder ter um aperto ideal ali. Todo o material técnico também já está separado, então tudo que a gente faz aqui é baseado em literatura técnica de montadora. Então, tudo que está sendo feito no motor agora, depois da retificação, vai ser montado num padrão de montadora. Torque de aperto, padrão de montagem, padrão de ajuste. É um motor específico que precisa de muita calibração depois da montagem. Então, por exemplo, como eu tinha mostrado o Valvetronic ali, o Valvetronic ele funciona de uma maneira dinâmica, porque ele tem um motor elétrico que aciona, e esse motor elétrico tem 4 sensores de posição embutidos. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele tem um eixo de uma cremalheira. Essa cremalheira, ela fica alojada aqui na cremalheira do eixo. Quando esse motor ele vai fazer essa angulação para aumentar a abertura de válvula, ele funciona para poder fazer esse movimento, para poder fazer a abertura acontecer num ângulo maior e num ângulo menor. Então esse ajuste aí fica acontecendo o tempo inteiro. Então a gente tem padrão de montagem para isso aqui. Aqui dentro tem um parafusinho bem no meio do eixo, que a gente coloca ele fim de batente para poder iniciar a calibração. Então tem uma montagem específica baseada para a gente conseguir montar esse Valvetronic. Isso aqui eu estou falando da parte superior, né? A parte que vai ali em cima, na parte do cabeçote. A gente também tem esse ponto específico para poder remontar de uma forma correta. Agora eu vou falar um pouco agora da parte mecânica do motor, né? Que vocês estão vendo aqui, 4 pistões desgastados, que já passaram no seu limite de vida útil. Aqui, todos os motores que a gente desmonta, a gente faz uma metrologia completa, com todas as leituras ali, a gente faz a medição com o micrômetro de todos os pontos de atenção, que a gente tem uma faixa de tolerância para trabalhar. Então aqui, ó, até um pistão que já está com a capa de cerâmica que tem essa redução de atrito, ela já desapareceu. Ele já teve um desgaste acentuado aqui, já tem bastante riscos, e ele fugiu aí já da tolerância mínima que é permitida para a montagem. Então, a gente está abrindo o motor inteiro, a gente faz sempre da maneira correta, a gente sempre passa para o cliente todas essas situações para a gente poder entregar uma garantia plausível aí de que o motor funcione por mais de 100, 200 mil quilômetros sem nenhum tipo de avaria. A gente não faz nenhum motor aqui para durar 40, 50 mil, a gente sempre faz o motor na totalidade. Tá? Então, foram os 4 pistões substituídos, já com um conjunto de anéis. Os novos pistões já vieram com os anéis novos, tá vendo? Ficou tudo em medida de tolerância standard, que é a medida original, não teve nenhum trabalho de usinagem para poder aumentar
o diâmetro do cilindro. Então todos os pistões aqui são standard. Os conjuntos aqui, as próprias bronzinas de biela e de mancal ali de fixo também foram substituídas por bronzinas standard. Então tá tudo dentro do padrão de original. Esse motor não subiu medida. Então tudo que está sendo feito aqui vai ser para reconstruir um motor no padrão de 0, tá? Temos aqui também as polias variáveis aí dos comandos, são as polias, famosas polias do Vanos. Elas estão aqui para serem substituídas também pela quilometragem do carro. O carro está com um pouquinho mais de 100 mil. É um carro que o cliente cuida bastante. Então foi uma coisa que quebra nenhuma a gente espera, mas que teve essa condição catastrófica em cima do sistema do Valvetronic. Então isso foi o principal causador. E a gente fez essa avaliação e viu também que tinha um vazamento grande aí pelos anéis de segmento. Os anéis de segmento eles não estavam conseguindo mais vedar a questão da compressão em cima da camisa. E esses motores, o principal é ter uma boa vedação. Por quê? São carros turbo, então a gente não, como os carros aspirados trabalham sempre em fase de pressão negativa, que seria a fase de vácuo, né, que a gente chama, que é quando o pistão ele faz esse movimento de subir e descer, ele gera vácuo, ele gera pressão negativa. Então, quando esses motores são turbo, a turbina ela está gerando pressão positiva, então ela está empurrando ainda mais pressão para esse anel de segmento conseguir fazer essa vedação. Então, aqui tem que estar tudo dentro do padrão. A tolerância tem que ser seguida à risca e a montagem também tem que estar no mesmo padrão. Montagem com limpeza, com ajuste. Aqui já foram verificados todos os anéis de segmento nas camisas, porque quando a gente monta os anéis ali, só o anel dentro da camisa, a gente tira a medida de abertura dele, que também tem uma tolerância, então já está tudo no padrão aqui para ser montado de acordo com a literatura técnica, que é o mais importante. Agora aqui, falando dessa parte do bloco, que já está sendo executada, também a parte do cabeçote, né? Esse motor, ele conta com um mancal sobrecárter embutido, então aqui eu preciso já entrar com essa peça depois da montagem para poder fazer o torque da parte do fixo do virabrequim. Então aqui já entra a peça com cola aplicada, né? A gente tem uma cola especial da Wurth para poder fechar sobrecárter, então ele já vai entrar aqui também já com as bronzinas montadas para a gente poder já encaixar aí no bloco e fazer o torque correto em cima desse sobrecárter que vai com os fixos embutidos. E aqui do lado a gente tem um cabeçote, né? O cabeçote também passou por uma avaliação completa, né? Ele teve um problema aqui do lado da parte da admissão, que é onde tem o Valvetronic, que é onde existe esse adiantamento para a abertura, para ela poder ter uma admissão de ar maior. Então a gente também fez toda a avaliação, a gente tem uma retífica de confiança, que a gente faz toda a metrologia na oficina, a gente já manda tudo que a gente já encontrou de medição, o que a gente vai querer fazer de modificação e ajuste. Então, aqui não teve um rebaixo de cabeçote porque não teve um aquecimento para ter um empeno no cabeçote. Então, ele não teve uma plana, que a gente chama, né? Que é tirar um pouco daquela deformação ali para ele poder ter a planicidade perfeita de novo. Aqui não foi necessário, aqui a gente só fez uma limpeza para poder limpar o excesso de sujeira que tinha da junta antiga. Também são juntas de metal, também não fica muita sujeira. Então ele não teve uma plana. Mas aí quando tem o caso de uma plana, em relação à medida, porque a gente altera a taxa de compressão com isso. Então a gente tem todo um trabalho aqui mais a fundo de metrologia quando a gente vai fazer qualquer alteração física interna no motor. Então tudo que a gente faz não é simplesmente abrir o motor, fazer a limpeza, usinagem, pegar e remontar tudo. Tem todo um trabalho aqui de engenharia técnica relacionada à metrologia, à medida, que é muito importante, porque quando a gente fala de parte interna de motor, a gente trabalha muito com cálculo, né? Como esse motor aqui é um motor original, a gente não tem tanta problemática. Só que quando a gente pega um motor que vai montar já com materiais diferentes, com pistões forjados, bielas forjadas, a gente tem um trabalho diferente, por quê? Os motores trabalham com taxas de compressões diferentes, então eles também têm folgas diferentes, tolerâncias de folga são já passadas pelo fabricante, tanto do pistão forjado, então a gente trabalha já em cima de outra medida diferente da medida original. Então a gente também tem que ter um quê a mais aí de inteligência para poder conseguir entender como o motor funciona e o que ele precisa de fato para poder ter longevidade e uso aí que ele espera conforme a manutenção padrão, né? Aquilo, o cliente trata o carro da forma correta, troca o tempo, troca o óleo na faixa correta, usa um combustível de qualidade, tenta fazer o uso ideal ali de tudo, não colocar o carro em condições severas. A probabilidade de esse motor ter uma vida útil maior é muito grande. Então, tudo que a gente faz aqui já vem aliado aí ao excesso de cuidado durante a manutenção desse carro. Então, tá entrando um motor zero, literalmente. Um motor retificado? Não. A gente dá a garantia de que, cara, esse motor aqui tá com um motor zero, literalmente.
Esse carro, inclusive, não tem preparação. O cliente faz um uso normal do carro, então o carro não tem nem remap Stage 1, nem Stage 2, nem nada. O carro é completamente original. E teve uma quebra aí na sua fase de um pouco superior aos 120 mil quilômetros. Então a gente está fazendo toda essa intervenção agora. Todas as peças estão aqui. Tudo que está aqui está comprado, tudo é de muita qualidade, tá? Os nossos fornecedores são todos eles muito sérios e a gente não troca aí. Todas as peças, Fab, Bilstein, Hering, Bosch, tudo de padrão de montagem original, tá? O passo a passo já vai ser feito, porque já está tudo pronto, já está tudo no esquema, todas as peças compradas. A gente vai prosseguir um pouco aí com essa montagem do carro, então vocês vão ver aí na sequência do vídeo essa montagem acontecendo, né? A gente não vai conseguir finalizar hoje, a intenção é que esse vídeo fique aí para a gente poder postar logo, então a gente vai fazer mais vídeos aí com esse carro, tanto em finalização de montagem, quanto em condição aí de calibração de tudo quando for terminar de montar. Então a gente vai mostrar todos os detalhes que esse carro vai ter aí e do que a gente vai enfrentar aí com essa montagem, tá? Só para vocês verem aqui, ó, o motor, ele já tá fora, né? A gente só tem um câmbio, a gente chegou a soltar o conversor de torque, o carro tá aqui com o câmbio solto, o câmbio tá pendurado ali em cima, içado para poder manter o posicionamento. Então quando a gente voltar com esse motor, a gente vai, não como a gente faz, powertrain, esse carro aqui a gente consegue tirar só o motor. Então aqui a gente tá com tudo montado, caixa de direção, quadro, câmbio, tá tudo no lugar. Então é literalmente a gente vir com o motor por cima, com a girafa, colocar o motor no lugar, montar tudo, recalibrar, ajustar e a gente conseguir finalizar o nosso trabalho. Não é um trabalho longo, tá? O trabalho se torna... Os clientes falam muito isso com a gente. Pô, mas demora às vezes 1, 2, 3 meses. O problema em si não é nem a mão de obra, mas em si as peças. Porque esse motor aqui é um motor N20, é um motor que não é tão problemático assim. Só que a gente envolve desmontagem, avaliação, metrologia, compra de peça, usinagem das peças, lavagem. Então o processo ele é longo porque ele depende de muitos fatores externos. Então por isso se torna longo. Então às vezes demora, quando é motor forjado demora um pouco mais, às vezes dependendo, a gente tem 2 Lancer Evolution sendo forjados aqui, um já foi forjado e o outro já está em processo. Então às vezes demora a chegar peça, às vezes a gente não encontra peça de qualidade, a pronta entrega, demora, às vezes tem que importar. Então por isso às vezes leva um pouco mais de tempo. Então aqui a gente mostrou um pouco desse início aqui, né? Já num processo mais avançado de peças, todas elas já nas nossas mãos aqui para poder montar. O Carlos está fazendo a montagem de todos os pistões para poder já fechar aquele virabrequim e a gente começar a montar os pistões também. Então esse motor aqui já vai entrar em processo de finalização, porque a montagem em si, com tudo na mão, não é demorada. Aqui a gente vai levar no máximo, talvez 2 dias para poder finalizar essa montagem completa do motor. Digo parcial, né? Bloco do motor, cabeçote, cárter, para ele estar fechado e a gente já entrar com um parcial no lugar lá para poder vir montando os periféricos. Então aqui já é um passo de montagem desse motor. Muitas das peças dele já estão separadas ali que foram necessárias substituí-las, como bomba de óleo, bomba de água, eram todas elas originais. A gente fez uma avaliação criteriosa, não gosto de apontar nenhuma peça que não necessite substituir, mas é aquilo, peças cruciais para o funcionamento do motor que acabou de ser fechado, elas precisam ser substituídas, isso é inegociável. Nas 100% das vezes, praticamente, a gente substitui bomba de óleo por conta de ter bomba original ainda, a gente faz a abertura interna dela para poder medir os mancais internos e a gente sempre encontra uma medida fora de tolerância, então a gente não negligencia, então não adianta, mesmo que o cliente tente, cara, a gente coloca a nossa mão de obra em risco, então aqui tudo tem que ser feito dentro do padrão para a gente poder ter um resultado que a gente espera, que é um resultado de perfeição. O motor está sendo montado para durar, e não está sendo montado para poder, daqui, sei lá, 10, 15, 20 mil quilômetros, está dando um outro problema. Então a nossa proposta é sempre essa. E todos os nossos clientes, todo mundo que procura a gente por essa mão de obra mais qualificada, procura com a intenção de resolver 100% e ter um carro íntegro, né? Porque às vezes existe muito isso, eu vou vender o carro, eu quero fazer de qualquer jeito, mas quando a gente está do outro lado e quer comprar um carro, a gente quer comprar um carro intacto. E como a gente tem um processo muito transparente de venda, de pré-compra, a gente não negligencia, a gente não esconde nada, a gente deixa tudo explícito, transparente, tanto em montagem quanto em processo, para quem está comprando, para quem está vendendo, para qualquer carro seja avaliado na totalidade, a gente vai entregar a transparência de mostrar de fato que o carro tem ou não, tá? Então aqui, gente, esse vídeo vai finalizar por aqui. A gente vai fazer mais vídeos sobre esse carro, com essa montagem, a gente vai fazer mais cortes sobre esse motor, sobre como a gente faz o ajuste. Vou mostrar como é o ajuste do Valvetronic, como é a montagem dele, que é uma montagem chata. A gente tem uma ferramenta para encolher uma mola que tem uma pressão absurda, que se a gente tentar montar de qualquer jeito, a mola pode voar. Então, a gente tem processo para tudo, ferramenta para tudo, tá? Então, a gente vai ficar por aqui o vídeo.
Vamos mostrar mais sobre esse carro nos próximos vídeos. A gente vai fazer uma parte 2 ou até parte 3 dele. Esse galpão aqui é um galpão novo, tá? Vai mostrar para vocês ainda o que vai acontecer pela frente. Então não falei nada porque não está finalizado. É segredo ainda, a gente está finalizando tudo e a gente vai ser especial aqui quando a gente mostrar tudo que vai ser feito, como vai ser feito, o que a gente vai fazer aqui. E tem muita novidade legal que a gente vai impactar bastante aí o mercado do Rio de Janeiro, porque a gente vai trazer um full service absurdo a montagem desses carros preparados e até os originais como esse aqui.